Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar indo ao comprimento de uma atenção de um ator da sociedade filosófica que é revistada entre as épocas que soldam a integração onde mora os educadores desse evento, né? Desses dados é, de potencial de edificação, de educação entre as especiarias de valores a se cumprimentar nesse roteiro histórico de agradecer pela vida, né? Então, a gente vai ter a honra de cumprimentar mais um filósofo de uma época que a gente chama modernismo, né? Na verdade, não é necessariamente assim que se fala. É um filósofo do período moderno, é um filósofo moderno que a gente vai cumprimentar hoje, né? E aí, esse filósofo, ele foi personagem de uma época, porque todo o seu trabalho configura, né, uma relação de associações de dados de um momento na história de todos esses acontecimentos que nos trouxeram até aqui, até os dias de hoje. E contratando essas revelações, as nossas, os nossas capacitações de processar a imagem de entendimento, né? Toda essa equação de frases que renderizando sobre a nossa apreciação, sobre a nossa denotação desses dados, a gente consegue montar um roteiro que nos faz é, entender a importância desse filósofo, desse trabalho, é, por que a gente é soldado assim na gramática dessa vida, né? Por que a gente funciona buscando esses princípios para a vida já há algum tempo, né? Porque, de certa forma, alguns filósofos, junto com vários outros grupos de acadêmicos, educadores, conseguiram trazer para nós toda essa receita que, de certa forma, é, tem, tem sido validada por muitos, né? Nessa revisitação, nessa receita, né? De todos esses utilitários, né? Então, veja bem, sempre houve muita matéria, muito conteúdo na natureza para um agente só. Sempre. Então, a escolha ela sempre foi algo alucinógeno, né? A escolha ela sempre trouxe alucinações no processamento das pessoas. Porque a escolha traz uma indecisão, né? Ao mesmo tempo que eu escolho ir para um lado, eu perco, eu meio que exerço naquele momento um sacrifício. Então a escolha ela é de certa forma sacrificante, né? De tantas coisas que a gente tem, quando a gente escolhe uma coisa, a gente sacrifica as demais coisas nesse instante.
E observando todo esse sacrifício, toda essa escolha, a gente viu, estudou, né, a escolha e começou a educar todas as pessoas para elas entenderem ou terem a capacidade de entenderem por si por que escolhemos juntos, né? Então, a cultura, a sociedade, o registro de uma região que escolhe junto e consegue, dentro desse junto, ser comunitário a essa escolha junta, sacrifica tudo que poderia ser se não o escolhesse junto. Guerras, rebeliões, comunicações, línguas diferentes, moedas diferentes, valores diferentes, tudo isso foi sacrificado, né? Por exemplo, o trigo que eu planto tem que custar na medida, né, do valor da safra, do valor do mercado. Então, por que existe um mercado? Começamos a compreender para nos confortarmos, para sermos comuns e podemos exercer juntos a escolha, porque assim somos fortes, não é mesmo? E quando a gente duvida que não, a gente começa a tentar perguntar para a sociedade se a gente pode se separar. Só que geralmente isso é um trabalho científico, é um trabalho de empreendimento de saber. Porém, juntos somos sempre mais seguros, mais fortes, mais poderosos para aceitar a escolha, porque a escolha, ela dói demais. Quando você tem um universo de possibilidades para escolher e você escolhe um, dói muito. E quando você consegue assumir essa dor, você consegue entender o que é felicidade. A felicidade é você assumir a dor que pôde escolher. E quando a gente precisa de ser feliz juntos, a gente precisa de aceitar a escolha dessa junta, né? Desses juntos, né? Então, de certa forma, esse é um exercício diário, né? É um exercício que nos leva longe sem sairmos de casa. É um exercício que nos leva longe sem sairmos de casa. Sem precisarmos dar um passo para isso. Porque essa distância, ela está mais no sentido da compreensão. Então, a gente consegue ir compreendendo tudo aquilo que edificou, todo aquele que veio atrás, né? Conforme o tempo passou. Então, o tempo e a sobrevivência desse tempo na exposição da Terra, sobre a lógica do poder dos sacrifícios por felicidade das escolhas dos nossos irmãos e irmãs, conseguem ser admitidos, vistos e felicitados, né? E isso é o caminho, né? Esse é o caminho que consegue nos levar longe, né? Então, o filósofo que a gente vai conhecer hoje, prestar atenção, navegar nessas formas de conhecimento, é o Adam Smith.
É um filósofo economista escocês. Adam Smith, né? Então você tem aqui, ó, uma atenção entre equilíbrio, controlando a partir de um flash, né, de um agachamento mais ou menos em barra, né? Na atenção, uma barra redutória da atenção, ou seja, um foco ADA, né? Então aqui a gente tem mais ou menos isso daqui, ó, no sentido A cortou aqui, ficou um Azinho, né? Então com o passar da distância, né? A gente tem um Azinho. O Azinho ele representa a tensão, né? O valor focal, o valor de contrair algo, né? Adam, então a gente tem uma atenção que foi reduzida, né? Que foi contraída, cara. Sofreu uma quebra na onda, né? Nessa união. Então a gente tem uma união, né? Uma união de algo que sofreu redução, né? Aqui, ó. E aí a gente tem o valor dessa redução parametrificando, né? Ou seja, aqui a gente tem um parâmetro para essa onda informar uma soma, né? Um limite para essa onda informar um limite de agir. Então a gente tem o limite de agir a partir dessa informação que foi dada pelos valores dos obstáculos ou obras de estábulos. Então a gente tem obstáculos que fazem contrações em nós, né? Então, por exemplo, a gente está reto e aí a gente cai e vira um M. Por quê? Porque a gente é contraído, né? Nós estamos em atenção e a nossa atenção é contraída por um efeito de sedução, né? Por um valor sedutório, um valor palpável, pagável. Então, o pagável ou o desejado, ou até mesmo o atendido, né? Quando a gente atende algo, a gente sofre a contração do atendimento. Então, olha só, esse M aqui representa a contração do atendimento dado. Então, essa contração ela vai sendo parametrizada, sinalizada. E a gente tem uma coação dessa sinalização, desse parâmetro. Então, a gente coa o parâmetro para chegar à felicidade, né? Com mais água, mais solução, solvente, né? Então a gente tem a solução a partir disso, né? A solução, só que a gente tem um universo de soluções e que muitas vezes só se repetem porque a gente armazena modulação de recital harmônico. O que é isso? É a gente anota a nota. A nota final, né? O troco. Então a gente dá e recebe. A gente dá e recebe, né? Então a gente dá e recebe o MIT, o troco. É mais ou menos assim mesmo. Bom, apesar de ter muitas interpretações, né? Filósofo e economista escocês Smith foi o principal teórico
do liberalismo econômico. Então, ele praticou na teoria, né, não na prática, teoria. Teoria é você olhar de cima para baixo, é você olhar de longe como que é, por exemplo, como fazer a liberalismo econômico. Então, antes de acontecer o liberalismo econômico, né, o que acontece? Um filósofo, né, uma academia, um departamento investiga como fazer. Então, como que a gente investiga? A gente tem várias ferramentas, né? A gente tem câmeras, a gente tem binóculos, a gente tem lentes, a gente tem gravações, a gente tem escritas. Então, a gente tem várias formas de teorizar algo. E aí, a matemática, o racionalismo, ajuda a teoria. Porque existe o implante numérico. Implante numérico, também chamado de volume, que é muito claro para nós, né? Por exemplo, tamanho, volume, tudo isso é muito claro. Entre medidas, né? Criticando assim o sistema mercantilista. Então ele criticava o mercado, ele falava assim: o mercado deve funcionar diferente. Porque existe algo no mercado que não está ajudando todo mundo, só um grupo seleto, por exemplo. Então, para que o mercado seja uma ferramenta que possa ajudar a todos, a gente tem que conduzir o mercado ao liberalismo econômico. Um exemplo disso é, por exemplo, a calculadora, né? Então, se a calculadora é um instrumento que as lojas precisam, a gente precisa de garantir que todas as lojas tenham uma calculadora. Você entendeu? Então a gente vai montando receitas fortes. A gente vai montando como que o mercado deve funcionar a partir da liberação, né? Então como que você vai poder vender aquilo que você quer vender, né? Isso que é o liberalismo econômico, né? Então não é só um grupo que vai vender as coisas, né? O grupo fechado aqui, ó, vai vender e sempre vai conseguir vender, mas aí você não pode vender, mesmo que você tenha para vender. E aí o liberalismo ele tenta estudar isso, né? E aí ele tava vendo assim, ó, como é que a gente vai chegar nisso? Sua obra mais emblemática é o Ensaio sobre a Riqueza das Nações. Então, olha só. Ensaio sobre a riqueza das nações. Nações são espaços, né? São regiões de pessoas que se uniram, né? Uniram e dessa união conseguiram poderes, né? Ou seja, escolher melhor, né? Felicidade, eudaimonia, né? Segundo o Aristóteles. Então o que é um ensaio? O ensaio é você organizar algo que pode acontecer na sociedade, por exemplo, em uma rua,
né? Em uma rua, em uma praça, numa avenida, antes de acontecer algo, você treina, você ensaia esse algo num pedaço de papel. Então você monta uma quadra, você monta uma avenida nesse pedaço de papel e vai, ó, fazendo os pontinhos aqui. E aí, se uma pessoa é uma energia, olha o que a pessoa ela vai ser drenada por esses pontinhos. Aonde tem esses pontinhos, ela não pode passar. Entendeu? Então a gente tem esse sistema de equação, o ensaio. Né? A gente também pode chamar isso de maquete. Né? A gente pode chamar isso de várias formas, que são ensaios. E aí aqui, ó, sobre a riqueza das nações. Então, qual que é a riqueza dessas regiões formadas por pessoas que têm valores em comum, né? E sacrificam aquilo que eles queriam pela escolha em comum. Então, tem isso. Aqui ele defende uma economia baseada na lei de oferta e procura, o que resulta na autorregulação do mercado. Então é como se ele dissesse que o mercado é regido pela seleção. E aí ele falava que era natural, mas o natural morreu, né? É por causa da propaganda, né? A propaganda desnaturalizou. Beleza? Então, aqui, ó, o mercado é regido pela seleção, segundo o Adam Smith. E essa seleção aqui, ó, é dada pela oferta, é o que tem para se comprar, a oferta e e procura, oferta e procura. Então, esse é o arco administrativo do mercado, segundo o Adam Smith. Então vamos lá, vamos conhecer o Adam Smith. Adam Smith é esse cara aqui, ó. Se você vê um retrato dele por aí, se você vê ele por aí, né? Esse cara aí, Dan Smith. Vamos lá. Foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Então ele é um iluminista escocês, ou seja, ele colhia informações da Escócia e tentava reunir com os outros iluministas. Então ele é considerado o idealizador daquilo que a gente tem hoje como economia moderna. Então a gente tem os miados, né, os desejados, os desejos das pessoas. Então as pessoas desejam e elas que têm o poder de escolher o que é mais desejado. Por exemplo, a maçã. Que fruta você quer? Maçã. Aí, pô. Né? Esse é um exemplo. Abordou questões como crescimento econômico. Então, o crescimento econômico é dado pela maior
oferta de produtos, é, ética, educação, divisão de trabalho. Então, a ética ela é adquirida pelo trabalho, a educação é adquirida pela condição que o trabalho dá para extrair valores, né? Extrair felicidade, conseguir comprar as escolhas que existem, né? Divisão do trabalho. Então, a gente vai chegar em um fim comum aqui na empresa. Só que a gente vai dar, cada um vai fazer uma tarefa. Para no fim, a empresa, a casa tá limpa, por exemplo. Livre concorrência. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter a minha empresa, a minha casa, né, a minha corporação, você também pode ter a sua corporação, né? Você pode ter a sua casa de oração, sua religião e etc, etc. Evolução social e etc. Então vamos lá. Vamos conhecer esse camarada aqui, porque esse camarada é interessante, né? Biografia. Filho do advogado Adam Smith e de Margaret Douglas, Adam Smith nasceu na pequena cidade portuária de Kirkcaldy, Escócia, em 16 de julho de 1723. Então vamos ver aqui, ó. Kirkcaldy, cidade da Escócia. 21 horas e 35 minutos de voo saindo de Belo Horizonte. Cidade banhada por rios, por mares. Construções muito antigas. Igrejas grandes, né? Castelos. Vamos ver aqui. Que Calde fica aqui ó, no mapa. Reino Unido tá aqui. Que Calde tá bem em cima. Beleza. Então ele nasceu em 16 de julho. 16 de julho de 1723. Cara, tem muitos anos, né? Mais de 300. Ali não havia nenhuma atividade industrial, exceto uma fábrica de alfinetes. Observando a organização e o funcionamento desse estabelecimento, Adam Smith vai tomar contato com as novas formas de produção. Então, fábrica de alfinetes, né, é o que inspira ele a tomar ciência de outras formas de produção. Fábricas, né, formas de produção, sistemas de produção. Perdeu o pai quando tinha apenas 2 meses de vida. Esteve matriculado no colégio Bourg School of Kirkcaldy, onde estudou latim, matemática, história escrita. Escrita, né? História escrita. Aqui a gente tem um retrato do Adam Smith. Em 1737, com apenas 14 anos, ingressou no curso de filosofia na Universidade de Glasgow. Graduou-se em 1740, ano em que ganhou uma bolsa para estudar. Então ele estudou em Glasgow.
Ah, Balliol College, da Universidade de Oxford. Só universidade top das tops. Quer ver? Vamos dar uma visitada lá, ó. Vamos pedir uma. Vamos pedir um curso lá. Uma vaga. Aí. The University of Glasgow. Glasgow imagens. Olha só. Um nível de faculdade, né? Um nível de empreendimento inventivo, inspirante, né? Tem toda essa questão a se pautar. Vamos lá na Universidade de Oxford. Por que eles querem ele na universidade, né? Olha só, olha outro local que ele foi recebido. Oxford. Não é maravilhoso, né? Arquitetonicamente falando? Ministrou aulas de retórica e filosofia, sendo nomeado professor da Catedral de Lógica. Que isso, cara? Só coisa top. Imagina. Ixi, que isso? Vou voltar aqui. Foi um professor de lógica, além de outras disciplinas. Não, aqui tá. É pra lá. E mais tarde, em 1758, foi eleito reitor da mesma universidade. Ali seria amigo do filósofo David Hume, que tanto influenciaria no seu pensamento. Cara, imagina essas pessoas em 1700 e tal, grandes como elas são ditas aqui, né? Deixando suas marcas e cheias de expectativa, cheia de salas, né? Salas de alunos com estimativa, né? Que uma sala presta atenção, né? Você tem uma sala e aí a sala ela faz assim, ó, né? Ela tem um professor aqui na frente e o professor ele administra aqui, ó, uma área lógica, né? A gente chama de imaterialismo. Então ele fala, ele é a fonte que materializa para os alunos uma instrução, né? Então, quando ele consegue instruir bem, ele consegue território lógico, né? Ele domina um território lógico, ele chega em um outro planeta, digamos assim. E o professor incentivando todos os alunos que aqui estão, né? Ele consegue até mesmo soldados para o ataque. Já há anos, né? E aonde que eles vão atacar? Ué, Brasil. Nessa época, o Brasil, ele era um país de indígenas. Ou seja, um país de pessoas diferentes. Né? Então, veja bem, existe essa dominação do Brasil e quem falou que ela terminou também, né? Adam Smith nunca se casou e pouco se sabe de sua vida íntima. No dia 17 de julho de 1790, o economista faleceu em Edimburgo. O pensamento de Adam Smith fundaria a teoria econômica e suas obras são referências para os economistas e filósofos de todo o mundo até hoje.
Curiosidade. Adam Smith, com cerca de 4 anos, foi raptado por ciganos e felizmente resgatado. Então essa aqui é uma curiosidade. O Adam já foi... Como é que é? Raptado. Por ciganos. O que são ciganos que eu não sei? Ciganos são um povo étnico originado da Índia, conhecido também como Romani. São conhecidos por sua musicalidade e estilo de vida nômade. Entendi. Caraca. Influência intelectual. Né? Qual que é a influência que ele tem? Influência. Uma das grandes influências no pensamento de Adam Smith foi o pensamento do filósofo escocês David Hume. Para Hume, havia uma relação entre a moral natural baseada no impulso egoísta e no altruísmo. Então, a ideia que o Adam Smith tem sobre influência era a ideia do impulso egoísta das pessoas, relação entre a moral natural. Então existe uma moral que é natural, que se baseia no impulso egoísta e no altruísmo. Ou seja, se a pessoa está em equilíbrio aqui e ela está em contemplação nesse equilíbrio, ó, nesse plano, quando uma pessoa lança uma nota que tira ela do equilíbrio, né, de contemplação, que reduz a contemplação desse organismo, desimpulsionando, o desequilíbrio, o equilíbrio, né? Ela se ofende, né? Então existe a ofensa desvirtual, que tira o ser da virtude. E aí, quem dizia isso é o David Hume, né? Porque divide o arrumado, né? O rumo, o agente aqui em equilíbrio, né? Na virtude do equilíbrio. Então, as pessoas elas tendem a tirar as pessoas, a subtrair as pessoas do equilíbrio. E é por impulso mesmo. Mais do que a bondade, o que levava o ser humano a agir corretamente era a sobrevivência curiosamente. Então, o indivíduo que buscava ser curioso, ele conseguia se curar a partir dessa atitude. Isto era positivo, pois ao pensar em si mesmo, por várias vezes o indivíduo terminava por beneficiar o seu entorno. Em 1759, Adam Smith publica Teoria dos Sentimentos Morais. Nessa obra, ele analisa criticamente a moral do seu tempo e da natureza humana, buscando entender suas motivações para atuar na sociedade. Então, a teoria... Outra teoria. Agora é dos sentimentos morais. Morais, né? Vamos pôr o que é um moral. Pra gente entender morais, né? O que é um moral? O que é um mural? Um mural é um muro, né? Refere-se ao muro ou parede. Ponto de vista utilizado da utilização. Então, mural é um muro,
um muro de parede, né? O que é parede? Parede é algo que consegue ficar em pé, né? Parede. Então a gente tem essa parede aqui, ó, que consegue ficar em pé, beleza? E aí essa parede, esse mural, é construído no organismo. Na verdade, nas células regionais. Então, como o nosso organismo é cheio de células, uma célula pode ser mural de sentimentos, né? Então, a teoria dos sentimentos morais busca saber, busca um mapa de células que colocam o ser para sentir algo, né? Ou seja, a gente tem esse sistema aqui, ó, que muscularmente mostra a deformação dessa esfera aqui, ó. Então você consegue ter as linhas de deformação, ó. Os murais. Então a gente consegue ter a hora certa. Barra moral. Moral de oração. Que é o mesmo que frase. E aí você consegue colocar a frase em um número. Então olha que legal. Uma frase com a tecnologia, ela pega o registro e faz o que com ele? Ela coloca o registro nas nuvens. Então olha só. Então dentro desse mural, dentro dessa oração, a gente consegue fazer uma oração virar um número, um nome, um símbolo, um produto, um material, né? Uma ação. Então, uma oração ela pode ganhar várias moldes de duração sistêmica, sentimentrica, sentimente adrenérgica. Sacou? Então, basicamente isso. E ele escreveu Teoria dos Sentimentos Morais em 1759. Olha como que eles praticavam conhecimento nessa época, né? Mais explícito, né? Hoje em dia é muito subjetivo, não é tão objetivo quanto já foi um dia. Então, por isso que eu falei que a gente consegue andar distâncias muito longe, que a gente consegue chegar naquilo que um dia foi objetivo e hoje fica subjetivo a todos. A todos entre aspas, né? A grande parte da população. Principais obras. Teoria dos sentimentos morais, a gente já comentou. Uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações. Ensaios sobre temas filosóficos. Então, essas são as principais obras dele. E agora a gente vai ver sobre a obra Riqueza das Nações. Ou seja, quer dizer, a riqueza das nações, porque ele coloca a atenção na riqueza das nações como se ela fosse um ser, né? Ela fosse igual a uma comunhão. Então, a gente precisa de pegar essa comunhão,
porque ela é igual a uma comunhão, tá vendo? É uma informação comum. Porque ela tá no sistema de todos nós, ela faz parte do nosso sistema. Vamos lá, buscar entendimento. Ó. Ao volume 1, tal, folha de rosto da obra de Adam Smith. Então, esse aqui é um documento. Documentos um dia foram muito mais valorizados do que hoje são por conta desses documentos serem guardados em caixas teletransportadoras. Adam Smith tomou notas durante mais de 30 anos sobre diversos temas e levou mais 10 para elaborar sua grande obra. Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. O trabalho ficaria mais conhecido como Riqueza das Nações. Ali explica a natureza do sistema econômico, as mudanças pelo qual a economia passava no século XVIII, aponta novos caminhos durante a Revolução Industrial Inglesa, que engatinhava. Explica a natureza do sistema econômico. Ó. Então a gente tem a natureza, né? E a natureza do... Então ele coloca um adjetivo. Ele faz a natureza ser um substantivo abstrato, né? A natureza aqui ela funciona como um substantivo abstrato. Para representar o sistema econômico. Mudanças da economia no século XVIII e caminhos novos para a Revolução Industrial. Vamos lá. A natureza econômica. Para Smith, a economia se move pelo interesse privado dos indivíduos. Exemplo: um trabalhador não se levanta toda manhã apenas porque ama seu trabalho ou deseja praticar o bem. Ele sabe que precisa dessa ocupação para sobreviver. Ele tem essa racionalidade. No entanto, com este gesto, ele ajuda toda a sociedade, pois graças ao seu esforço, as pessoas que dependem dele também são beneficiadas. Então, Smith diz que, ainda que não fosse intencional, o egoísmo das pessoas redundava no bem comum. Todo indivíduo necessariamente trabalha no sentido de fazer com que o rendimento anual da sociedade seja o maior possível. Na verdade, ele geralmente não tem intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto promove. Ao preferir dar sustento mais à atividade doméstica que à exterior, ele tem em vista apenas sua própria segurança e, ao dirigir essa atividade de maneira que sua produção seja de maior valor possível, ele tem em vista apenas o seu próprio lucro. Então, ele quer a segurança se ele fica em casa, se ele trabalha muito, ele quer o seu lucro. E neste caso, como em muitos outros, ele é guiado por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte da sua intenção. Então, existe um fim que acontece sobre todo esse contorno, toda essa atração, que não é de todo
promovido por ele. Alguma coisa alguma coisa que ele faz mexe com outras coisas que ele não tem noção. É o fato de este fim não fazer parte de sua intenção, nem sempre é pior para a sociedade. Então, ao buscar o seu próprio interesse, frequentemente ele promove o da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Então, é basicamente isso que ele acredita. Ó. Ao buscar o seu próprio interesse, ou seja, ao ser humano, quando ele busca o seu próprio interesse, ele promove o da sociedade, o interesse da sociedade, de maneira até mesmo mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Então, sem intenção, às vezes o indivíduo ele consegue promover mais eficiente à sociedade do que quando o indivíduo tem uma intenção carregada, né? Então, a gente pode falar de intenção e sem intenção. Né? Então, com intenção, às vezes é menos eficiente. Eficiente não, né? É menos para promover a sociedade. Eficiente na promoção da sociedade. Do que o sem intenção. Né? Ou seja, o cara que age segundo faz aquilo, promove aquilo que já faria. Mão invisível. O materialismo da mão invisível se tornaria a figura mais famosa da economia e o lema do liberalismo econômico. Adam Smith a utiliza para explicar que a mão invisível leva os seres humanos preferirem consumir produtos da indústria nacional e não da estrangeira. O indivíduo, ao preferir dar apoio à indústria de seu país mais do que à estrangeira, se propõe unicamente buscar sua própria segurança. Em este, como em muitos outros casos, uma mão invisível o leva a fomentar uma atividade que não entrava nos seus propósitos. Mão invisível. Investimento seguro no próprio país. O conceito de mão invisível será utilizado para explicar as leis de mercado e o ajuste entre a oferta e procura. Divisão do trabalho. Adam Smith defendia que o trabalho deveria ser realizado por etapas a fim de cada trabalhador fosse ser aperfeiçoado e melhorando seu empenho ao longo da produção. Igualmente transpõe essa ideia para as nações, afirmando que cada uma deveria se especializar em fabricar apenas certos produtos com o objetivo de vendê-los no mercado. Isso criaria uma mão de obra qualificada e um conhecimento técnico de superar.
Então, divisão do trabalho. Então, aperfeiçoamento ao longo da produção. Então, muitos anos, se você passa muitos anos aperfeiçoando, produzindo algo, você vira tão especialista nesse algo que você vira superior na relação com esse produto que é enviado ao mercado. Então, sua relação de mercado cresce. Então, essa é a questão. Mercantilismo. No século XVIII, vigorava a ideia que a riqueza de uma nação era a quantidade de ouro e prata estocada em seus cofres. Para isso, era necessário a intervenção estatal e os entraves ao comércio exterior. A este conjunto de medidas se chamou mercantilismo. Adam Smith rechaça esta ideia e explica que a riqueza de um país reside na habilidade de produzir bens. Para isso, deverá ter cidadãos capacitados e um Estado que não seja interventor. Smith defendia a liberdade contratual entre patrões e empregados, a propriedade privada, que o Estado não interferisse na economia. Propriedade privada. Então, mercantilismo. Peraí. Mercantilismo. Ao invés da riqueza de uma nação se basear em quantidade de ouro e prata, ela passa a ser elevada à produção de bens. Smith defendia a liberdade contratual, propriedade privada. Liberdade contratual, propriedade privada. E o Estado não interferisse na economia. Fisiocracia. O que é fisiocracia? Adam Smith realizou uma viagem à França de 1764 a 66, que será decisiva em sua vida. Neste país conheceu os mais importantes fisiocratas da época, François Quesnay e Anne Robert Jacques Turgot. Desse encontro nasceria o interesse de Smith pela economia. Os fisiocratas se baseavam na primazia do direito natural, do poder da terra e dos proprietários na liberdade de vender e comprar. Para eles, a melhor forma de governo seria aquele que as coisas se resolveriam por si mesmas,
resumindo na expressão francesa laissez-faire, deixar fazer. Um ano depois, retorna à Escócia e começa a redigir sua obra mestra. No entanto, a situação da Escócia era muito diferente na França. Unida à Inglaterra desde 1707, o cenário político era mais estável que o francês. Desta forma, foi inventada as máquinas a vapor por James Watt, que era amigo pessoal de Adam Smith. Seu inventor permitiu a criação da locomotiva, ferrovias e grandes fábricas que mudariam por completo a paisagem e a economia mundial. Adam Smith não chegou a ver as grandes fábricas da Revolução Industrial, mas soube antecipar as mudanças que elas trariam para o mundo. Legal. James Watt, inventor da máquina a vapor. Inventor não, né? Ele juntou as peças e descobriu a conversão de energia. Mas tudo bem tratá-lo como inventor. Essa palavra cobre. Então, James Watt, amigo dele. Vamos lá ver as frases e aí a gente se despede. Frases de Adam Smith. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Exato. Que assim ele vai conseguir a felicidade pessoal para se unir à felicidade social. Onde há grande propriedade, há grande desigualdade. Para um muito rico, há no mínimo 500 pobres. E a riqueza de poucos presume da indigência de muitos. Agora essa palavra me pegou. Indigência. Situação de extrema necessidade material, de penúria, miséria, pobreza. Caraca, é a mesma coisa que mendigo. A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição. Então a ciência, ela nos obriga a saber e ser feliz sabendo que a gente não sabe nada. Que a gente está convertendo e buscando resolução de saber. Então ela é um antídoto contra o quê? O entusiasmo. Porque o entusiasmo, ele é advindo do poder de saber, né, sobre algo. Só que a ciência, ela coloca em xeque o entusiasmo, esse saber. É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vai apenas a uma parte dessa sociedade. Então toda a sociedade, ela paga a despesa de... Então uma parte da sociedade paga a despesa de toda a sociedade. É o medo de perder o seu emprego que restringe suas fraudes e corrige sua negligência. Então, esse medo de perder o emprego faz com que você, no horário de trabalho, fique mais atento, não corrompa, não cometa nenhuma negligência. Não desconte no trabalho a sua raiva. Ele te faz rezar, né? Orar para que
o seu sacrifício seja aceito pela pela comunhão entre os indivíduos ali interessados em um bem comum. A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantaram. Então, a gente quer saber, né, o homem, né, é uma ambição universal saber aquilo que nunca plantaram. Segundo o Adam Smith, né, o homem quer colher o que nunca plantou, né? Então ele quer saber o que não plantou. A riqueza de uma quer conhecer a Deus, né, de certa forma. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes, né? Então não são os príncipes que revelam o quanto uma nação é rica, mas sim o povo, que é diferente de príncipes. O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir. O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir, né? Então, o problema e o esforço para adquirir alguma coisa revelam o verdadeiro valor que ela demanda que você dê para ela, porque o seu esforço que é enviado para o processo de validar a coisa, né? Aquilo que foi adquirido. Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto grande parte dos seus membros for formada de pobres e miseráveis. Então, tá aí. Então, não há possibilidade de florescer, ser feliz, se parte dos membros dessa nação são pobres e miseráveis. Então, eis aí mais um conhecimento que é advindo da lógica desse personagem na filosofia, né? Que viveu em países super chiques, foi confiado a dados de públicos da sua região, conseguiu investigar, transcrever ensaios, teorizar sobre várias relações da economia na sociedade. E organizou todo esse entendimento para que a gente pudesse consultar e, a partir dessa consulta, cuidar do caminho da economia, né? Para nunca deixar de se preocupar com essa responsabilidade que modifica a nação, modifica a região, traz todos a uma escolha em comum e todos dessa forma conseguem aceitar e se convencerem de que assim elas podem conquistar nessa comunhão uma escolha que lhes é feliz para a maioria das pessoas, pelo menos, né, que é eleita. Então, tá aí, né? Hoje a gente conheceu mais um filósofo desse período modernismo, né? São considerados filósofos modernismo. E aí a gente se vê no próximo vídeo para conhecer mais algum. Um abraço para vocês e fui!